ela funciona da seguinte maneira: o médico faltou. Você não tem reposição de médicos. Você não pode ter a reposição do médico, você não tem um médico de reserva, você não tem nada. O que é diferente, por exemplo, dos contatos das UPAs terceirizadas, como o caso da UPA Campo Grande, onde no momento que falta o médico, a terceirizada é obrigada a repor esse médico no prazo máximo de 2 horas, garantindo assim a continuidade do atendimento. Hoje, nas UPAs que são estatais, você não tem esse dispositivo. O conceito, Adriano, se tem muito no Brasil, no mundo atual, né, uma crítica a tudo que é público, né, porque queremos algo, como é que se diz, privado, né, e existe, por saber pouco sobre o neoliberalismo, as pessoas, como é que se diz, parece que querem trazer cada vez mais o neoliberalismo para o seu país, para o seu estado e tudo mais. Tá, ok. A questão de torná-lo sistema público, privado, como que eu posso falar? Me falha aqui a memória. Não é melhor fazê-lo funcionar bem ao invés de substituí-lo? Então, a ideia do funcionar bem é o problema, porque pensa só da seguinte maneira, você como um gestor. Pensa você como sendo prefeito. Você tem uma cidade, você tem seus orçamentos. Então, um exemplo, você tem lá 80 milhões para gastar com folha de pagamento e afins de uma UPA, uma única UPA. No ano você tem 80 milhões. Então lá tem incluído todos os seus funcionários, tudo bonitinho, tudo certinho. Periodicamente esses funcionários fazem greve porque eles querem um aumento. O sindicato vai lá e fala que quer 45% de aumento, que é o que geralmente eles pedem. 45, 43. Aí tem que entrar em negociação e nesse tempo tá tudo parado. Por quê? Porque eles estão em greve e a população está sem atendimento. Está rodando lá, sem atendimento, todo mundo parado e ele lá. Então você tem a população morrendo na porta do hospital, um funcionário querendo o aumento, o sindicato solicitando um aumento absurdo que não cabe na sua conta final. Se você acatar o aumento do sindicato de 43%, você não paga suas contas. Você vai acontecer o que acontecia em Minas Gerais nos últimos anos, onde você tinha o atraso dos salários dos funcionários públicos, dos servidores públicos, onde ficou atrasado por 6 anos seguidos. Foi regularizado aí em 2020, conseguiram regularizar o pagamento dos funcionários. Que depois, por sinal, voltaram a solicitar 45%, onde o governador Zema falou que não ia dar os 45%, deu apenas 3%, que é o que cabia no orçamento, sem forçar o aumento de impostos. E aí foi derrubado o veto e deram os 45%. Então aí você cria uma insustentabilidade dentro das contas. De contrapartida, esse funcionário que está pedindo um salário maior, ele não entrega um serviço melhor. Como o caso que nós tivemos ali algum tempo atrás, que há vídeos na internet mostrando que você tem médicos da UPA saindo para bater papo com segurança, no meio do expediente. Sim, onde você tem médicos parados, onde você tem médicos e funcionários parados tomando café, enquanto a fila da UPA a pessoa está esperando 12 horas por um atendimento. Entendeu? De contrapartida, você pode colocar um sistema terceirizado em que, dentro das regras de contrato, você tem garantido o seu atendimento, faça chuva ou faça sol, o atendimento vai acontecer. E aí você tem uma forma punitiva desses funcionários dos quais eles não querem trabalhar. Então você acha que o funcionário público ele trabalharia melhor se você baixasse o salário e mantivesse ele trabalhando sob pressão? Não necessariamente. Você acha que o ser humano ele trabalha melhor quando está sob pressão? Recebe público? Não sob pressão, mas sobre cobrança ele trabalha melhor. Porque se ele não tiver ninguém tipo cobrando... Assim, eu trabalhei numa empresa que era um inferno, entendeu? Como auxiliar de produção. Então o chefe ele ficava assim, olhando assim, entendeu? Tinha uma vez que ele pegava um cronômetro para ver quantas... E sempre
questão da ameaça, entendeu? Estamos cortando funcionários, o salário pouco, entendeu? Então tinha muitas pessoas, como é que se diz, que na empresa tinha família, não podia faltar um único dia, mesmo com atestado, entendeu? Você acha que submetendo as pessoas a esse processo de pressão, entendeu? Desvalorizando mais o trabalho dela, ela faz as coisas corretas. Então, mas não precisa ser desvalorização. Você pode fazer através do piso salarial, que no ano passado você teve uma definição de piso salarial para os técnicos de enfermagens e enfermeiros e afins, que era um pedido, por sinal, da própria classe. Então, se você tem um piso, subentende-se que aquele valor mínimo de pagamento para aquele tipo de profissional. Com base nisso, você vai tirando. Então, você já sabe que quando você vai fazer um curso de enfermagem, por exemplo, o salário piso de um enfermeiro é R$ 4.800, por exemplo. Sim. Isso é o mínimo que vai ser pago. Aí você já vai sabendo. Que é aquele valor. Aí, o que acontece? Ou a pessoa que está fazendo esse curso se torna desonesta e faz um curso sabendo que vai ganhar X e depois reclama do que está ganhando. Ou a pessoa tem algum tipo de esquizofrenia, porque não sabia que era aquele valor. É a mesma coisa. O piso salarial do agente de viagem é de um salário mínimo. Por quê? Esse piso salarial compreende-se que o agente de viagem vai ganhar comissões sobre suas vendas. Então, o que acontece? É feito um mínimo, que é sempre no piso básico, que é o salário mínimo, pois as comissões vão sendo complementadas, e aí a gente tem N agentes de viagem. Eu conheci uma agente de viagem que ela tirava 12 mil no mês. Sim, acaso. Era fantástica. Eu ficava chocado com ela, que ela vendia, ela sozinha vendia tudo que a loja vendia. Ela vendia sozinha, a máquina de vendas. Era uma pessoa extremamente tóxica, mas para vendas ela era fenomenal. Se pudesse contratar ela, eu contratava. Deixava só ela trabalhando, porque ninguém conseguia trabalhar junto com ela, mas em venda eu tinha que tirar meu chapéu para ela. Então o que acontece? Quando eu fiz a minha faculdade de turismo, eu já sabia o que eu ia enfrentar no mercado. Aí o que acontece? Você vai ter uma desonestidade desse profissional, que aí ele vai chegar lá, ele já sabia qual era o seu piso, fez, e aí depois reclama do que está ganhando. É a mesma questão de professor. Os professores sempre falam lá que professor é desvalorizado, professor ganha pouco, e está fazendo essa faculdade por quê? Adriano, é um sadomasoquismo da pessoa? Não tem explicação isso, cara. É uma questão, outra vez, eu estou esperando alguém me perguntar sobre o quê? Se eu sou de direita ou de esquerda. Mas eu te perguntei isso na última entrevista. Não, porque tipo assim, você sabe que economia planificada, ela não funciona por quê? Por quê? Conte sobre economia planificada. A economia planificada não funciona. Explica o pessoal de casa o que é a economia planificada primeiro. Entendeu? Porque se você acaba com o mercado, as coisas não têm preço. Se as coisas não têm preço, não tem como você fazer a contagem dos preços. Se não tem como fazer a contagem dos preços, pronto, acabou. Você não tem uma economia planificada. Na economia planificada, olha só o que acontece, Adriano. Eu vendo 1 quilo de batata com o mesmo preço de 1 quilo de sapato. Você acha que possui... Tudo tem o mesmo valor. Você acha que é possível? Não. Isso não faz o menor sentido. Porque não faz sentido. O custo de produção de uma batata é diferente de um custo de produção de um sapato. Corretamente. Existem certas, como é que se diz, a mesma coisa no mercado de trabalho. Existem certos, como é que se diz, profissões que você precisa de mais pessoas nesse campo. Não, menos pessoas nesse campo. Mas aí o que acontece? Devido ao fato desse pessoal trabalhar nesse campo, perere pondura, então eu sugiro que esses profissionais, eles sejam, como é que se diz, tenham um sustentáculo mais dentro do contexto público. Porque não tem como, por exemplo, agente de viagem ser uma profissão pública, por exemplo. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido ser uma profissão pública. Entendeu? Deixa eu ver uma outra profissão que poderia ser pública.
deixa eu ver, pega aí uma coisa aí bem absurda aí. Não tem como ser público, entendeu?